Porque o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, assume o cargo na próxima semana e o futuro da relação da maior potência global com o Brasil é marcado por muitas incertezas. Reportagem agora do Álvaro Nocera. Há uma semana da posse de Donald Trump, a tensão aumenta no mundo com relação à política econômica protecionista que pode ser adotada pelo republicano. Declarações recentes de Trump sinalizam que Canadá, México e China devem sofrer os primeiros impactos com o possível aumento das tarifas de importação. O Brasil pode não entrar nessa primeira leva de nações com taxas mais altas para negociar com os Estados Unidos, já que possui um déficit comercial com os americanos de 253 milhões de dólares, como explica o ex-embaixador do país em Washington, Rubens Barbosa. Eu acho que não vai haver imediatamente nada em relação ao Brasil, porque o Trump está focalizando mais nos países que tenham superávit na balança comercial com os Estados Unidos, como o Canadá, como a Europa, como o México. O Brasil tem um déficit em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é que tem um superávit contra o Brasil. Então, eu acho que não vai haver, de imediato, nenhuma ação de retaliação do governo Trump contra o Brasil. Já o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela, entende que o Brasil está sujeito às taxações. Donald Trump tem uma visão diferente das pautas ambientais internacionais e não considera que são questões de primeira ordem, entende que outras, como o comércio internacional, onde pode ter um desgaste com o Brasil, até por conta de que também o Brasil está sujeito a ter tarifas extras aplicadas a produtos que exportam para os Estados Unidos, como, por exemplo, aço, laranja, algodão. Existem pautas que podem ser afetadas. O embaixador Rubens Barbosa avalia que pautas ambientais podem ser um ponto de atrito entre Brasil e a gestão de Donald Trump. Ele lembra que o país será sede da COP30 no Pará. Vai ter consequências sobre o Brasil também, a nova política externa do Trump, na questão do meio ambiente, porque o Brasil vai presidir a COP30 aqui no fim desse ano. E o Trump é contra, não é? Possivelmente ele não participará, ele vai retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Enfim, ele tem uma posição negacionista em relação ao meio ambiente. Isso vai afetar também a COP30. Para Manuel Furriela, a questão da Venezuela pode ser um problema. A gestão de Donald Trump, caso tenha alguma política para a América do Sul, criticando a Venezuela ou tendo algumas outras questões para resolver aqui, sabe que a potência regional é o Brasil. Então, se o Brasil se colocar numa posição de estabilizador da América do Sul, talvez a gente consiga ter um canal pragmático com os Estados Unidos. Não só porque a relação entre os países sempre é assim, não só porque o governo brasileiro sinaliza que, independentemente de visões diferentes, vai ter uma agenda produtiva com o governo americano, mas seja também pela nossa utilidade. O ex-embaixador Rubens Barbosa diz que as posições que o Brasil irá tomar em 2025 serão cruciais para uma boa relação com os americanos. Vai ter outro problema também agora em junho, com a atuação do Brasil no BRICS, na reunião do BRICS em julho. Como é que vai ficar a nossa posição em relação à Venezuela, em relação ao Irã, em relação à China, em relação à Rússia? Isso vai ser muito acompanhado muito de perto pelo Departamento de Estado. A decisão de Mark Zuckerberg de encerrar o programa de verificação de conteúdo no Instagram e no Facebook também é citada por especialistas como um fator que pode ampliar a tensão entre o Brasil e o governo Trump no início da gestão do republicano. Eu acho que vai haver uma posição diferente entre a legislação e a justiça brasileira e a dos Estados Unidos, mas não necessariamente embates diretos que façam com que haja esse desgaste. Há um risco. Sempre nós temos aí uma situação onde você pode ter uma agenda que cause problemas entre os países, mas se houver um pouco de habilidade do governo brasileiro, a gente vai conseguir tomar as decisões que a gente entende que tem que ser feitas no Brasil, independentemente de serem
diferentes dos Estados Unidos, mas a gente tem nossa autonomia, a gente toma as decisões que entenda, mostrando que são questões locais. Donald Trump toma posse no dia 20 de janeiro.